Em estúdio, para analisar os destaques do dia, está como sempre às segundas-feiras Salvador Nobre da Veiga, analista da XTB. Salvador, muito bom dia. Começando por esta, poderá ser aqui uma cedência por parte da chanceler alemã Angela Merkel. Acaba por ser aquilo que principalmente os Estados Unidos e naturalmente os parceiros europeus esperavam há algum tempo, esta cedência para que o Fundo Europeu de Estabilidade Financeira e o mecanismo pudessem trabalhar lado a lado e de alguma forma ter outra capacidade e outra força para combater esta crise. A primeira coisa que referem é que o fundo deverá servir para evitar novas crises futuras. Acho que isso é um tal, não tem qualquer cabimento, uma vez que as crises fazem parte do ciclo económico e tentar evitá-las acaba por ser mais grave de certa forma, evitar uma crise mais grave para o futuro. Agora, os 440 mil milhões do Fundo de Estabilidade Financeira agora podem, supostamente, ceder, estarem ativos em conjunto, pelo menos até à maturidade do Fundo de Estabilização Financeira Europeu, que está em ativo até 2013. Até julho de 2013. Até meados de 2013. Agora passa o que é que acontecerá, se irão realmente os 440 mil milhões ficar permanentes ou não. Uma coisa que passa é que o Fundo de Estabilidade acaba por ser apenas garantias do Estado, ou seja, o Estado não tem que pôr capital para o fundo realmente permanecer no ativo, enquanto que o mecanismo europeu, os Estados precisam de entrar com capital. Estamos a falar de 500 mil milhões, exatamente, dos quais a Alemanha é o maior contribuinte. É o maior acionista, digamos assim. Enquanto no Fundo de Estabilidade isso não é necessário, pelo menos por enquanto, se tornar permanente, coloca-se a questão que também será necessário entrar com capital e entrar com o dobro de capital será com certeza bastante mais pesado para os Estados, inclusive a Portugal, e que deverão entrar nas contas nacionais dos governos. E o que é que isso poderá levar a que... qual será o impacto que terão nos déficits na maioria dos países, dado que é uma contribuição elevada para entrar nesse fundo. Portanto, estamos a falar de cerca de 1 bilhão de euros, portanto, em linguagem europeia. 940 mil milhões, se não contarmos com os 200 mil milhões que estão destinados já para a Grécia, Irlanda e Portugal. Mesmo assim fica com uma base de gestão de 740 mil milhões. Parece que esta cedência a confirmar-se, e tudo indica, e o Financial Times revela hoje que deverá ser conhecida na próxima sexta-feira no encontro do Eurogrupo, parece que de alguma forma esta cedência a confirmar-se por parte de Angela Merkel é também a pensar sobretudo na situação espanhola e também italiana, ou não? Sim, realmente a Espanha está da mesma forma, não tão grave ainda como Portugal, mas a crise parece estar a espalhar-se mesmo para a economia espanhola. A questão que se colocava aqui há uns meses, que não se tem colocado tanto agora, era que se uma Espanha ou se uma Itália grande demais para caísse mesmo, o fundo não tem capacidade, incapaz de ajudar. E não tem capacidade. Mas o problema passa por nós estarmos realmente... mais dívida não leva a que ela seja reduzida. Estamos a viver de certa forma, num ambiente deflacionário da dívida, que é isso que acaba por a dívida fazer quando esta se torna bastante pesada para os balanços dos Estados, e não existe outra forma que não a própria extinção dessa dívida através das próprias falências. Neste caso, um país não deveria ser diferente do que aquilo que uma empresa é. Também existem as tais... tivemos aí em 2008, 2009 a própria bancarrota do Equador e sempre houve reestruturações e falências de capital por parte dos governos e não deveria ser diferente agora. Tudo bem que a União Europeia, como União Monetária, sairia um pouco mais fragilizada nesse processo, mas também ao incentivar constantes aumentos de dívida através dos fundos de estabilidade e através também não deixar que, de certa forma, por limpar, portanto, o mercado, quando realmente existem estas falências, é limpar os excessos do ciclo económico anterior e não deixar fazer isso, que o mercado acaba por levar a problemas para o futuro. E isso realmente, penso que, na minha opinião, a União Europeia não está a agir da forma mais correta. No fundo, estamos a prolongar esta crise, ainda que não seja uma crise tão acentuada, mas estamos a prolongá-la no tempo, em vez de ser uma crise mais acentuada, mas mais curta de duração. Apesar de
considerares que não é a solução, parece que ao anunciarem este reforço e este funcionamento em paralelo do fundo e do mecanismo, pode de alguma forma continuar a aliviar as pressões sobre os países mais visados da periferia? Temporariamente apenas. Portanto, serve de tampão, de certa forma, ao mercado da dívida e alivia temporariamente, mas o mercado acaba por ser sempre mais forte no longo prazo e há-de, com certeza, a partir do momento em que o único comprador da dívida for esses fundos e os restantes investidores não estiverem dispostos a investir na dívida europeia, coloca-se a questão de onde é que virá mais capital. Até porque este capital dos fundos de estabilidade financeira terá que também advir de entidades externas. Esses fundos irão financiar-se no exterior, através dos investidores privados, e quando não houver, de certa forma, uma confiança por parte dos investidores para a União Europeia, de onde é que os fundos irão angariar esse mesmo capital? Coloca-se essa questão. No longo prazo, o que é que poderá suceder? No curto prazo, irá obviamente aliviar as pressões que existem no mercado secundário e temos esta semana, aliás, o leilão a 2 e 5 anos e também 10 anos do governo italiano e teremos com certeza uma melhor perspectiva de qual é que é o grau de risco que os investidores estão a atribuir ao governo italiano. Parece que Bruxelas vai convencer o FMI e Christine Lagarde a reforçarem a participação no fundo. Parece que ela não tem outra solução, porque ela própria disse e afirmou que só reforçaria assim que os países europeus dessem uma clara indicação e intenção de reforçar também o capital no fundo europeu. Ou seja, está à espera desta decisão de Angela Merkel. Exato. E por isso, quando houver aqui uma decisão por parte de Angela Merkel, e tudo pelo menos parece dar a aparência de que vai ceder, Christine Lagarde não terá outra solução, derivada das palavras daquela própria, portanto, anunciou, de reforçar a participação do FMI nos fundos de ajuda à União Europeia. Salvador, olhando para esta análise feita para os principais bancos de investimento mundiais, uma análise, um relatório do Morgan Stanley com Olivier Wyman, aliás, diz que este é um momento decisivo para os bancos de investimento porque tem uma série de operações em curso que naturalmente exigem um esforço adicional, desde logo o reforço dos rácios de capital, os custos de financiamento e até os cortes que esta crise tem levado também a fazer e que naturalmente têm custos. Parece que este é mesmo esse momento decisivo, um momento do tudo ou nada depois daquela época mais quente em 2008. Portanto, estamos a falar cerca de uma diminuição dos balanços financeiros dos bancos de 1 bilhão de euros. É algo que muito dele vem através do esforço de capital. Necessitam de angariar mais capital, mas o capital está escasso nesta crise de liquidez que estamos a experienciar. A outra forma é realmente vender os ativos, a maioria deles que em cerca de 1 bilhão de euros, os ativos que têm em balanço. É realmente um ponto decisivo, até porque têm que aproveitar o facto dos bancos centrais estarem compradores de todos esses ativos. De certa forma, acabam por passar, faltando a melhor expressão, a batata quente para as mãos dos bancos centrais, que são eles que estão dispostos realmente a aceitar esse mesmo risco. E, portanto, os bancos de investimento, a banca de investimento, acaba por sair beneficiada destas operações. Olhando para uma notícia que fez manchete aqui há umas semanas, o mercado global acabou por também fazer notícia com esse dado, o Reino Unido prevê e tudo indica que vai mesmo avançar com uma emissão de obrigações a 100 anos. Ora, olhando para esta maturidade, eu diria ultra longa, destina-se naturalmente a fundos, mas acaba por ser atrativa. É que na altura em que se fez a notícia, uma das questões colocadas era precisamente a rendibilidade, ou seja, o retorno poderia não ser assim tão atrativo quanto isso, tendo em conta a maturidade. Se isso for para a frente, realmente, acho que é muito fácil prever que será dos maiores falhanços a nível de venda por parte do Banco de Inglaterra. Obviamente que, face às yields e às taxas de juros que a Inglaterra tem neste momento, tem um status quo de um safe haven que a Inglaterra tem, mas também o tem, dado que o Banco de Inglaterra está comprador de toda essa dívida, baixando as yields.
praticamente, e segundo declarações já há cerca de 1 ou 2 anos de um dos membros do Banco de Inglaterra, ele próprio dizia que a intenção deles era manter os preços ativos artificialmente elevados, que não estariam nesse patamar caso o mercado estivesse a funcionar de forma livre. 100 anos é realmente bastante tempo. Seria um bom negócio para o Banco de Inglaterra, mas não tanto para os investidores. Seria um excelente negócio para os contribuintes, para o Reino Unido, dado que praticamente não pagariam juros. Não sei quanto é que estão mais ou menos as taxas de juros. Nos 3 e tal por cento, abaixo de 4% a 100 anos. Isso seria, portanto, bastante estável ao longo de 100 anos. Agora, para os investidores, seria completamente um negócio destrutivo, dado que estamos num ciclo económico onde as taxas de juros estão realmente muito, muito reduzidas. E os próprios gestores de fundos, inclusive um gestor de fundo um dos fundos de pensões no Reino Unido, disse mesmo que eles próprios não estariam compradores dessa dívida, com certeza. E basta pensar que a última emissão de 100 anos foi após a Primeira Guerra Mundial, e mil libras investidos nessa obrigação valem neste momento 20. Portanto, é com certeza um negócio que para os contribuintes seria realmente excelente se conseguissem satisfazer toda a oferta através da procura dos investidores, mas não me parece que os investidores estejam para aí virados. Rapidamente, Salvador, ainda, os PMI, as estimativas do HSBC conhecidas na última semana mostram que os PMI na China devem cair para cerca dos 47 pontos. Vamos assistir neste ano de 2012 a uma China mais fraca? Sim, como já tínhamos feito referência, o mercado imobiliário, sobretudo o setor residencial e comercial, veio de uma bolha imobiliária que parece já estar a funcionar. Os preços estão a cair já há largos meses na maioria das cidades chinesas. Portanto, uma baixa de preços leva a que haja uma menor atividade de compra por parte dos investidores, e uma menor atividade de compra leva também a uma menor atividade de construção. Essa menor atividade de construção acaba por criar uma menor procura, e essa daquilo que temos também vindo a referir nas últimas semanas, uma menor procura das matérias-primas, nomeadamente minério de ferro, cobre e também aço. Matérias-primas essas que praticamente 30% da produção mundial anual é canalizada para esse setor, apenas para o setor imobiliário chinês. Isto acaba por ter repercussões muito elevadas, sobretudo na Austrália, que também está a viver uma bolha imobiliária e que está também a começar a deflacionar os preços e, sobretudo, a parte exportadora da sua economia de extração de minérios de ferro, onde temos, por exemplo, a BHP, que é uma das maiores e que irão experienciar nesse setor algumas falências até e uma redução das suas margens, dado que 10% do PIB do PIB australiano também está dentro do setor de minério de ferro, e as empresas vão ser um pouco apanhadas neste ciclo de queda por parte do setor imobiliário chinês, e que é bastante importante para a economia australiana também. Salvador, muito obrigado pela tua análise. Obrigado. Salvador Nobre da Veiga, analista da XTB.